Tô chegando nessa quarta com cara de sexta, porque para muitos amanhã é feriado, mas hoje o assunto que eu tenho para tratar aqui é um assunto que rende uma boa prosa boa no nosso podcast. Começando em nome da nossa Água Caiapó, a melhor água do Brasil, estou recebendo hoje seu Adelino e o Moacir da Javel Veículos. Sejam bem-vindos. Boa noite para vocês. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui atendendo a esta solicitação que muito agrada o nosso coração. Boa noite, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. Hoje nós estamos aqui para contar a história de uma empresa que se tornou parte da família jataiense. E essa história não começou ontem nem hoje, começou há quantos anos, seu Adelino? Começou em 1963, quando eu fui convidado por os proprietários que adquiriram essa autorização para instalar a revenda. É um caso muito importante que em Goiás, no estado de Goiás, na época só tinha uma revenda, que era a Govesa, na capital. E essa aqui foi premiada porque foi trabalhada pelo Juscelino Kubitschek, que o Juscelino começou a campanha dele aqui da nossa cidade. Então, literalmente, a história da Javel, ela se confunde com um pouco da história de Jataí mesmo. Da história de Não Jataí. É errado falar isso. Não é. Então, aqui tinha, já falecido, um coronel, chamava Serafim de Carvalho, e que foi companheiro do Juscelino Kubitschek, enquanto estudavam para a mesma formação na área da medicina. Razão pelo qual o Juscelino escolheu a cidade de Jataí. E foi ele que conseguiu essa abertura aqui, por força do irmão do falecido também Carlos de Carvalho, chamava Mauro, também já falecido, que era formado em odontologia, tinha o seu gabinete em São Paulo, e uma pessoa muito esperta, muito bem relacionado. E aí ele aproveitou a oportunidade, através do Serafim, e conseguiu autorização para instalar aqui em Jataí. E foi assim que iniciou a Volkswagen aqui, Irmãos Carvalho. E aí ele me convidou para fazer parte dessa empresa. Eu era bancário, era chefe e gerente, subgerente do Banco da Lavoura de Minas Gerais. E eu, em determinado momento, não aceitei a proposta dele, mas ele insistiu, porque ele via que eu já trabalhava com carros. Eu reformava um carro e vendia, comprava outro, reformava e vendia. E ele trabalhando lá como participante também no banco, assim, como cliente. Aí ele viu que eu era espertinho e já tinha conhecimento, e ele precisava de um contador também. E eu tinha formação de contador. E aí juntou a fome com a vontade de comer. Aí você vai deixar o banco. Você já está louco, rapaz. Ou não? Eu tenho já 14 anos, tenho estabilidade. O banco nem pode me mandar embora. Você acha que eu vou deixar um lugar seguro para investir num lugar que às vezes eu não tenho conhecimento total? Não, você vai entrar. Falei, entrar com o que, capital? Vende sua casa. Eu tinha comprado uma casa aqui, em construção, reformei ela, terminei, quer dizer. E aí, vende sua casa. Eu falei, se eu vender essa casa, a mulher larga de mim, rapaz. Ele falou, o problema é seu, mas você vai entrar lá. Aí,
Ele acabou me convencendo, lavagem cerebral. Aí entrei com ele, depois, resumindo, ele não interessou continuar pelo negócio, que ele era fazendeiro. Eu falei que ele tinha que integrar mais capital, que nós trabalhávamos só com 4 carros, não gerava riqueza nenhuma. Ele falou, não vou pôr dinheiro aí mais não. Eu vou comprar uma fazenda. E comprou mesmo. E aí ele falou assim, procura comprador então pela empresa. Eu falei que não ia ficar mais na firma. Aí eu procurei as firmas maiores que tinha aqui na época, eram os Rezende, os Maia, os Cordeiro. Ninguém interessou. Aí, conversando, uma pessoa aqui, chamava Werther, já falecido também, e falou, eu entro, mas se você permanecer. Aí eu fui lá no Carlos de Carvalho, né? Falei, Carlito, eu achei uma pessoa com essa proposta desse jeito. Ele falou, pode fazer. Eu falei, pera lá, eu vou clarear as coisas para você aqui. Eu só vou entrar com ele porque nós precisamos de capital. Ele vai pôr o capital lá dentro. Mas nós não vamos te pagar. Porque se nós for te pagar, nós ficamos do mesmo jeito que está. Não, senhor. O que você quer? O que você quer para fazer esse negócio? Eu falei, eu quero me dar tempo de nós realmente estruturarmos ela, ter mais lucratividade, só depois que eu vou te pagar. Ele falou, pode fazer o negócio. Aí nós fizemos. Aí que criou a sigla Javel Veículos Limitada. E assim foi sucessivamente desenvolvendo, né? Aí o Moacir já conhece mais essa história também. Quando chegou em 71, ele não tinha assim nenhuma participação assim ativa, né? Que era o agiota, ele não estava acostumado a trabalhar. Aí eu falei... Isso não é eu não, sócio dele. 71 só tinha um ano. Aí eu falei assim, pensei, não funciona não. Aí eu cheguei do companheiro lá, que era sócio, esse agiota, falei para ele assim, olha, eu tenho uma proposta para você. E quando a gente oferece, ou propõe alguma coisa, o interesse assim, da decisão é do outro. Então, eu vou propor para você o seguinte, eu vendo a minha parte, ou eu compro a sua parte. Mas como nós nos tornamos amigos, companheiros, eu vou fazer uma sugestão para você. Você aceita se quiser. Eu tenho condição de tocar a empresa, gerir a empresa, e você não tem. Então, estou te dando essa alerta, e você procura as pessoas do seu relacionamento que têm conhecimento de negócios, de empresa, traz ela aqui. Eu vou fazer a proposta para você e eles analisam se a proposta é conveniente para você ou não. E aí realmente ele trouxe pessoas do relacionamento dele, que já eram empresários, e aí eu comprei a parte dele. Mas aí eu tive uma ideia que eu acho genial na época. Falei assim, e agora? Sozinho eu não dou conta de tocar uma empresa. Administrativamente. Aí eu falei, já sei, tive uma luz. Eu vou vender 10,3 para cada representante aqui na área funcional. Aí peguei o contador, que é o Ney, que está até hoje comigo. Peguei o vendedor, que era o vendedor-chefe de peças,
E peguei um outro que era responsável por vendas, que era meu concunhado. E pedi para eles fiado, para eles me pagar com o lucro. E aí a firma explodiu. Aí mais tarde também, eles interessaram em montar negócios para eles. Aí eles foram vendendo quem queria montar um negócio, como montaram, inclusive da concorrência nossa, não com representação, mas na área de oficina, de peças. E aí eu comprava deles, e aí acabei ficando somente com a família, praticamente. Então assim surgiu a empresa que já está aí. Agora, Moacir, você brincou, eu não sei se é verdade, que em 71 você tinha 1 aninho. Quando que a família entra para esse negócio, e aí a Javel, como que foi essa entrada sua, dos irmãos, da família para o negócio Javel? Bom, de fato eu tinha 1 ano, porque eu nasci na época da Copa de 1970, né? Quem sabe a gente não é campeão novamente, né? Se Deus quiser. E uma coincidência, entre o que eu nasci e o que o meu filho nasceu, o Vitor, foram 24 anos. E nós estamos 24 anos na espera, né? Vai que cola. Mas é isso aí, praticamente a gente viveu dentro da concessionária, né? Eu sou o mais novo, nós somos 4 irmãos, 2 mulheres e 2 homens, e a gente praticamente viveu ali dentro. Principalmente eu e o meu irmão, porque o homem gosta mais de carro, tem mais afinidade com essa vida, né? E foi uma coisa assim, muito natural mesmo. Ela foi, a gente foi ficando adulto, né? O meu irmão primeiro, ele é mais velho do que eu, então ele já entrou, começou a participar na empresa, participou em todas as áreas, né? Ele teve envolvimento em todas as áreas da empresa. Eu depois também participei, né, em todas as áreas ali da empresa. A gente trabalhava brincando, na verdade, né? A gente estava, de uma certa forma, aprendendo. E a cada setor que passava, a cada brincadeira, entre aspas, que a gente tinha ali, era um aprendizado que no futuro seria interessante para a gente, né? E graças a Deus é o que nos trouxe até aqui. E você fala desse jeito, é mais fácil passar por todos os setores e hoje estar à frente da gestão, porque você acaba conhecendo todos os processos, é isso? Isso faz uma diferença bem grande, porque eu hoje, quando eu converso com o gestor de cada área, ele não tem como me colocar uma situação diferente, porque eu conheço ela. Eu não sei como que é a operação hoje ali, mas eu já vivi isso. Então, se ele falar para mim, olha, aqui nesse caminho aqui não tem jeito, eu vou falar para ele, olha, eu acho que tem, porque eu já vivi, eu já passei por aqui, então eu tenho como conversar, né? Não é uma coisa que ele vai falar comigo e eu não vou dar entendendo o que ele está falando. Eu lembro quando eu fui trabalhar na parte da contabilidade, o gestor ele me colocava para fazer o faturamento de carro, fazer a nota fiscal do carro. As pessoas hoje em dia nem sabem o que é isso, mas na época a gente fazia numa máquina de datilografia. E essa nota... Eu tive uma Olivetti. Aprendi a digitar lá, uma pequenininha verdinha, não é bonitinha. A que eu tinha lá também era uma verdinha dessa. E aí você tem que pegar, aquilo eram 8 vias com carbono. 8 vias? 8 vias Jesus. com carbono. Beleza. Hoje vai uma pela internet ainda. Aí você começava a fazer a nota, Guilherme Alves, bababá. Se você tá lá na frente preenchendo o chassi do carro, você errava uma letra do chassi do carro, aquela nota fiscal tinha que ser invalidada e você tinha que fazer tudo novamente. Tudo de novo. E você não podia jogar a nota fiscal fora, porque a nota fiscal ela era totalmente numerada com fisco, ela tinha que ficar registrada como você tendo errado, e ficava lá. Então, assim, são histórias que hoje as pessoas nem sabem mais o que é isso, né? Que você põe no computador e tá tudo muito fácil, mas que é um aprendizado muito bom, que aí eu hoje, por exemplo, eu sei exatamente quais são os itens que tem que ter numa nota fiscal, porque até hoje não mudou, tá lá do mesmo jeito. Só modernizou a questão
tecnológica, né? Questão tecnológica. E aí agora não sou eu que faço, né? E por falar em tecnologia, o senhor Adelino deve ter assistido a evolução também da VW nesses últimos anos, porque lá em 63 eram os veículos e hoje a gente está falando de Taos com extrema tecnologia, inclusive de segurança. A Volkswagen tem investido muito nisso, na segurança, né? A gente percebe até pelos test drives que a gente vê lá, o Best Drive, são carros extremamente seguros, extremamente tecnológicos, que proporcionam isso, né, seu Adelino? O senhor assistiu de perto essa evolução. Olha, eu falo assim, é como nós hoje, na nossa idade, com 90 para 91 anos, querer entender a inteligência artificial. Eu hoje sou um analfabeto com relação à atividade comercial da empresa. Eu ainda participo no sentido de trocar alguma ideia em função da experiência de vida, mas não com relação à comercialização, à administração da empresa. Eu hoje nem quero saber o que é administrar uma empresa. Felizmente, assim como o Moacir, foi entrando também parte da Irmandade, como a Mara, a Márcia, a Mara na área de responsável da tesouraria total, a Márcia no sentido de vendas e planejamento junto com o Moacir com relação a veículos. Na área de vendas, ela administra as vendas, os vendedores, e isso é que vai dando uma condição da evolução da empresa. A união faz a força. E lá a família está completamente unida. Por exemplo, nós temos o Marcelo, que tem um negócio próprio, que é uma corretora de seguros. Ele tem uma pessoa, desde a época que ele abriu praticamente a corretora dentro da nossa empresa, trabalhando também com seguros, cujos seguros pertencem totalmente a ele, e é uma união. Quer dizer, ele participa também da empresa. E a empresa, nós em determinado momento, quer dizer, é uma decisão minha, eu resolvi passar tudo para eles. Então hoje, eu não participo nem da sociedade. Tudo lá é deles. Eu não tenho falei, vou ficar com 1%, não fiquei nem com 1%. Mas ao mesmo tempo que eu não tenho nada, eu tenho tudo. Porque eles ainda têm uma consideração por mim. Por exemplo, tudo que o Moacir vai fazer, fora do arroz com feijão, do dia a dia, ele troca ideia comigo. E aí eu vou passar para ele a minha experiência do passado, do presente, com relação à economia e finanças. Eu sou, nessa parte, eu não sei se ele é melhor que eu. Ele vai me passar, mas ainda não passou, mas vai passar, porque ele é esperto, barbaridade, entendeu? E ele tem uma visão do dia de amanhã. Por exemplo, eu estou vivendo hoje, ele já está vivendo o amanhã. Então eu acho que isso é muito importante, você estar sempre na frente e não atrás, no sentido de ficar passando, deixando que o outro passe mais rápido do que você. É uma empresa que eu vejo hoje com muita segurança,
com muita estabilidade e que eles têm tranquilidade. Todos eles lá trabalham sem pressão. Eles não têm pressão. Não tem pressão de dinheiro, não tem pressão de clientes, não tem pressão de concorrente. Nós trabalhamos com concorrente com um bom relacionamento. E o sol nasceu para todos. E o outro aqui também nos eleva. Por quê? Porque eu, para não perder o cliente, eu tenho que procurar ser melhor do que ele. E é isso que desenvolve. Vai desenvolvendo intelectualmente, financeiramente, comunitariamente. Então é uma empresa que realmente é digna da comunidade de Jataí dentro dos meus princípios. Jataí ganhou um presentão com a nova Javel, moderna, bonita e à altura também da marca Javel e da marca Volkswagen, né? Realmente a concessionária ela ficou muito bonita. Aproveito até para convidar a quem ainda não conhece lá, fazer uma visita, né? Ver ao vivo aquela nova construção. Ela está dentro do padrão do que existe mais moderno no mundo hoje, de uma arquitetura. Ela é 100% funcional, todos os ambientes perto se conectados, com todo o conforto para o cliente, e ela tem uma fachada que ficou bastante, eu falo assim, ela ficou bonita. Eu não sei se é porque é filho da gente, né? Eu passo ali, olho e fico maravilhado com aquilo, mas eu acho que Jataí também, hoje ela também tem um ponto de referência. Hoje, daqui a algum tempo, as pessoas vão falar, olha, a entrada da cidade é ali pela concessionária Javel, vai ficar fácil de identificar. É um ponto de referência, ela ficou realmente imponente naquele lugar. Isso a pessoa já fala, né? A entrada da Javel. A entrada da Javel. Mas mais bonita, né? Antes a gente... ela não aparecia na rua, né? Ela ficava um pouco abaixo do nível da rua, e o cliente tinha que entrar dentro do nosso pátio para ver a loja. Agora não, agora ela está totalmente exposta, né? Ela está de cara para a rua. Aí vitrine mesmo. Boutique de carros. Ela é uma boutique de carros. Verdade. E é tão interessante essa questão da boutique de carros que dentro das coisas da Volkswagen, a gente tem ali até o perfume da loja. Ele é específico, então assim, se você entrar em todas as concessionárias da linha Volkswagen nova hoje, tanto aqui como fora daqui do Brasil, você vai sentir aquele mesmo perfume. Que legal isso. Igual você tem algumas marcas de lojas, de shopping, que você entra, cada um tem seu perfume, né? Ela tem o perfume da Volkswagen, agora que você entra dentro do showroom, você já percebe o perfume da Volkswagen. Que mudança, hein, seu Delino? Mas uma coisa que eu gostaria de também que o cliente nosso ficasse entendendo por que foi construído uma agência nova, com cara nova, se aquela que nós temos era também desempenhava essa função do atendimento ao cliente. Mas acontece, conforme o Moacir falou, o designer, ele muda de tempo em tempo. E queira ou não, você é apenas um representante do fornecedor, do fabricante, da montadora. E aí o Moacir, num dia nós conversando lá, ele falou para mim: pai, nós temos que fazer uma mudança no visual da nossa empresa para enquadrar ela dentro das exigências. Aí eu falei: você já fez o orçamento, meu filho?
E quanto que fica isso? Ele falou, já, pai. Tem que quebrar o piso aqui, tem que levantar o telhado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei, e o valor que fica isso? Ele falou, vai ficar uns 4,5 milhões. Falei, quanto, meu filho? 4,5 milhões. Falei, meu filho, nós vamos jogar fora 4,5 milhões. Aí passou na minha cabeça assim, quanto tempo nós vamos gastar, ganhar, viver ainda, trabalhar para corrigir só essa mudança que tem que fazer. Falei, não vou jogar dinheiro fora não vou queimar dinheiro não, nunca queimei dinheiro. Falei, vamos fazer uma nova. Nós estamos no terreno, vamos fazer uma nova. Falou, pai, o senhor já pensou no que o senhor está falando? Uma maneira de dizer. Falei, por quê? Ele falou, uma nova fica em 14,5 milhões. Onde nós vamos tirar dinheiro para fazer essa nova? Falei, meu filho, seu pai nunca na vida pediu um dinheiro emprestado em banco. Nunca. Você vai no Banco do Brasil e tira 10 milhões de reais. Falei, e como é que nós vamos pagar isso? Eu falei, com o receber que você tem só de uma fazenda, que está toda ela para a raiz, né? Então lá, nós plantamos lá quase 1.000 hectares, nós não, eles plantam quase 1.000 hectares de cana, e a renda é suficiente para você acertar esse débito que você vai pegar. E assim foi feito, entendeu? Então é assim, tudo você tem que estar bem estudado, porque senão você vai ficar sufocado. Amanhã você tem uma agência nova, mas está endividado, está sem poder liquidar. Então isso, nós não temos essa preocupação, graças a Deus, entendeu? Mas eu percebo assim que a experiência do seu Adelino, ela ajuda a nortear os caminhos aí da empresa, né? Inclusive da vida, né? Da experiência de vida dele. Isso é extremamente importante, né? As pessoas que não dão valor a quem veio antes, a quem viveu e quem já passou pelas dificuldades e tudo da vida, está fazendo um grande desperdício. Citando aquilo que nós estávamos falando mais cedo, do que o que valeu para nós, tanto para mim e para o meu irmão, de ter passado por vários setores da empresa que nos ajudam hoje, eu ter a empresa e a experiência que meu pai tem e não aproveitar seria uma enorme ignorância. Ignorância, embora que muitos insistem em fazer isso, né? Nós temos um negócio bem particular. Nós conversamos muito, praticamente todos os dias. Eu aproveito de todas as experiências e discutimos o dia inteiro. Discutimos o dia inteiro. Não é assim também, nós discutimos o dia inteiro. É discussão de negócio, discussão de ponto de vista, discussão de vida. Eu tenho 100% de respeito e 100% de admiração, mas a gente discute bastante, viu? Mas até a discussão é boa, né? Importante para chegar num denominador comum. Pois é. Uma coisa também que a gente gostaria de levar assim ao público, que para essa nossa inauguração, que aconteceu no dia 27, como um presente que eu quis dar para Jataí, houve também uma maneira de comunicação dos clientes que já são nossos
não só na área de vendas, mas como na área de assistência técnica. E foi contratado, por exemplo, uma empresa para fazer o convite. Mas os convites que foram feitos, direcionados, não atingiu todos os nossos amigos e clientes. Porque nós temos clientes que compraram veículos e clientes que também participam levando os seus carros para executar os serviços que se fazem necessários. E aí, hoje, às vezes, nós ouvimos uma reclamação do cliente: eu não fui convidado. Mas, infelizmente, são 60 anos de vivência. Como é que nós íamos atingir os clientes de 60 anos? Impossível de atingir. Então, o que nós temos que agora simplesmente reconhecer que realmente ele ficou por lá de fora, sem ser convidado, e pedir desculpas para ele. Mas eu achei legal, senhor Adelino, que além da noite, né, de inauguração solene, eu vi que vocês promoveram mais dias para que as pessoas pudessem, e esse convite foi bem aberto, assim, bem divulgado, para as pessoas conhecerem depois. Inclusive, teve gente que andou de balão lá, que eu vi, né? Eu tive que andar no balão junto com o Moacir para ver se abria a mente das pessoas a acreditar no balão. Mas foi uma experiência boa? A experiência foi boa. Eu subi e desci. Se eu não tivesse descido, não era boa, não. Tá vivo, né? Mas como eu desci, né? Por descer, obrigatoriamente ele ia ter que descer, né? De um jeito ou de outro. Mas uma coisa assim, que a gente sempre vê é o conhecimento que a pessoa tem a desenvolver. O Moacir hoje, se você falar em uma pessoa habilitada para poder fazer qualquer coisa na área de construção, ele virou doutor. Que lá eu acompanhava, eu ia lá, porque eu sempre fiquei acompanhando. E o Moacir me levava lá também para fazer assim, uma observação. E eu dava palpite ainda, porque eu gosto de construção. Mas uma coisa que a gente reconheceu assim, nós temos um engenheiro. Mas o engenheiro, ele tem a sua sabedoria. Mas o dono da empresa tem um olho vivo naquilo que está sendo executado. Exatamente. E o Moacir tem um conhecimento hoje, nessa área de construção, ele bate o olho. Que eu também tinha essa facilidade. Eu só olhar um espaço, eu dou conta de falar quantos metros tem, até quase 1 centímetro, sem ter metro. É o olho vivo. E o Moacir passou a ter um olho vivo lá dentro, que ele corrigia muita coisa da parte da engenharia, da parte técnica. Então isso eu observava, eu ficava olhando, né, como um coruja. Porque eu falo assim, só para você saber, hoje eu não tenho nada no meu nome mais. Até o carro que eu ando está no nome deles. Mas eu sou um corujão. Você sabe o que é um coruja? O coruja fica em cima do toco. Eu olho para lá, olha para cá, sabe? É um vigilante. Então hoje... As corujas são extremamente sábias. Hoje a minha função é de coruja. Eu fico corujando os filhos, corujando os acontecimentos e corujando o dia de amanhã dentro da minha visão espiritual, entendeu? Então essa é a minha missão hoje, é ser assim um corujão.
Moacir, vamos falar um pouco para as pessoas que você falava de convite. Eu falei com o seu Adelino um pouco, e ele assistiu essa evolução do Fusca ao Amarok, por exemplo, né, dos modelos, a gente falando de tecnologia mesmo, que vocês estão entregando, de carros extremamente bonitos. Eu já quero um Taos, já está na minha cabeça, e precisa ter. Vi ele aqui na porta hoje, que é apaixonado. Fui lá no dia da inauguração também, vi muita coisa. Tem entregado muito a Volkswagen, né? Tem. Inclusive esse Taos que você vê na porta é meu, viu, rapaz? E lá em casa a gente utiliza esse veículo, eu e minha família, exatamente porque hoje, a Volkswagen, ao longo de toda a sua história, ela é uma marca alemã. E o alemão, ele é extremamente rigoroso com relação à segurança do veículo, ele é rigoroso com relação o motor do veículo, ter um veículo dele, tanto que todos os seus carros, sempre, durante toda a existência, o motor é ele que fabrica, o motor e o câmbio, diferente de outras marcas que compram de um outro fornecedor, mas a Volkswagen sempre comprou, ela mesma fabrica. E ao longo dos anos, com a entrada da tecnologia e juntando isso à segurança, ela se tornou pioneira nisso. Você citou a Amarok. A Amarok, no ano de 2010, quando foi lançada, ela chegou para o Brasil com controle de tração, com controle de estabilidade, com frenagem independente nas 4 rodas, com controle com tração permanente nas 4 rodas. Isso nós estamos falando no ano de 2010. Hoje as outras caminhonetes têm isso, e nem todas têm tudo isso. Só para te dar um exemplo, a tração permanente nas 4 rodas, nenhuma tem até hoje, só a Amarok. Então assim, ela traz a evolução. Quando a Volkswagen lançou o Nivus, ela trouxe um sistema que chama ADAS, esse sistema de segurança ativa, que ela é um radar que fica mapeando o carro e a área externa do carro 100% do tempo que você está andando. Então, se porventura uma pessoa, uma bicicleta ou alguma coisa entrar ali e que você não está percebendo, o carro vai frear por você. Ele pode até acontecer de encostar na pessoa, de bater ali numa pessoa, por conta de talvez você estar com uma velocidade mais do que ele dá conta de frear naquele tempo necessário. Mas ele vai frear e vai mitigar demais esse acidente. A gente faz o test drive, você já fez lá? Já né? fiz, achei chique demais. A gente deixa o carro ir sozinho para chegar até bater na nossa consultora técnica, que tá o balcão gente, eu ali. assustei, porque não é possível vender dessa. Assusta mesmo. Assusta Aí o mesmo. carro vai sozinho e Não, freia. e eu não sabia, não foi programado. E quando foi fazer isso, eu desesperei. Mas o carro freia, é incrível mesmo. E ele freia. E eu acho legal também a estabilidade que ele tem nas curvas, né? A gente percebe também assim a desenvoltura que ele tem nas marchas. Você nem percebe essa passagem. É extremamente confortável, extremamente seguro. Os produtos hoje da Volkswagen, ele teve uma mudança muito grande desde o lançamento do novo Polo. A gente saiu de um movimento que tinha Volkswagen, que era conhecida pelo Gol, pelo Voyage, pela Paraty, pela Kombi, Santana. Esse era o portfólio. Com a entrada do Polo, a coisa começou a mudar. Aí veio o Polo, veio o T-Cross, veio o Nivus, Taos, o Thera, e aí mudou tudo. Então hoje nós não temos mais nenhum veículo que era do portfólio antigo da Volkswagen, de antes do Polo, e tudo é novo depois do Polo. E aí vem mais coisa ainda, que agora vem uma nova picape, a Tucano, que começa agora no ano já de 2027. Até o final de 2027 tem a nova Amarok. Então é um produto atrás do outro. Nós estamos num projeto que a Volkswagen chama de projeto de 30. São 30 veículos que serão lançados até o ano de 2030. Caraca! E a gente já foram lançados alguns desses veículos, né? Inclusive lançou o último agora, o novo Tiguan, que ficou um carro fantástico, Ele tem
tudo que existe de mais moderno na tecnologia de um carro hoje, ele tem nele. Que foi, inclusive, foi um best-seller de lançamento que teve agora no mês passado. A Volkswagen vendeu mais do que o dobro do que ela tinha previsto nesse veículo. Até isso tudo é novidade. E tem, então, as possibilidades das pessoas conhecerem de perto esses modelos, fazerem o best drive, né, e também escolherem o melhor veículo. E também tem uma coisa muito legal que a concessionária oferece, que é toda a parte de oficina, né, de resolver qualquer eventualidade ali dentro. Isso é muito legal. Eu acho que esse atendimento ele da Javel é realmente diferenciado. Isso é algo que o público que compra um veículo, ele tinha que ter isso como primeira coisa. Primeiro, ele vai precisar de um pós-venda. Você comprou um veículo, ele vai precisar de um pós-venda. Ele vai ter uma revisão. E ele precisa de ter a afinidade com a concessionária que ele vai fazer essa revisão. A gente tem aqui em Jataí ainda a falta de marcas de veículos que não tem aqui em Jataí. E muitas das vezes o cliente compra o carro e ele tem que se submeter aí a Rio Verde, aí a Goiânia, para fazer uma revisão simples de um veículo. Coisa que ele poderia estar comprando e fazendo aqui das marcas que tem aqui. E nós, com a nossa nova concessionária, foi totalmente pensando no conforto e na melhor qualidade de atendimento para o cliente. Não só da nossa equipe, que já é uma equipe que tem todo o reconhecimento da Volkswagen nas suas notas de métricas. Mas agora também nós temos um novo prédio, uma nova loja. Nota A em tudo. Nota A em tudo. Sr. Telino, eu estava dando uma olhada aqui, abaixei as vistas para mexer no Instagram da Javel, nas redes sociais, e vi também que tem as pessoas que querem comprar um veículo também, elas têm essa possibilidade em Mineiros. Pois é, eu gostaria que o Moacir respondesse a essa sua solicitação, porque ele é que está hoje a par, inclusive não só do setor de vendas, assistência técnica, mas também da área que é pretendido pelo grupo de fazer igual ou semelhante a essa nossa que foi edificada aqui. Uai, então já tem novidade, spoiler assim? E vocês estão bem localizados, né, na avenida principal de Mineiros. Hoje nós estamos, vamos dizer assim, bem localizados, mas aquela avenida principal de Mineiros, ela ficou a mesma situação que a nossa avenida principal era aqui, a Avenida Goiás. Ela ficou apertada e aí foi tendo um deslocamento da cidade para outros locais. Hoje nós não temos mais a Avenida Goiás como avenida principal. Hoje nós temos outras grandes avenidas principais da nossa cidade. E lá em Mineiros não é diferente disso, né? Mineiros acabou se deslocando para outras localidades, até mesmo pela construção do shopping na Avenida Coqueiros. E hoje a avenida que é maior, que está tendo os maiores investimentos, os maiores grupos, o grupo do ramo do agro, está tudo se deslocando para essa Avenida Coqueiro. E é a nossa intenção. A gente já tem muitos lá, inclusive aqui a própria J Cruzeiro está lá, Mercadão da Economia está lá, tudo na Coqueiros. A concessionária do agro, todas elas estão tudo lá nessa Avenida Coqueiro. Inclusive aqui da nossa cidade, a Stara também está lá. A pretensão nossa é que a nossa concessionária, a gente já até inclusive estamos terminando essa semana o total, a parte total de arrimo de contenção e terraplanagem, numa área de 2.500 metros quadrados. Grande. Só de terra lá para fazer o arrimo lá foram 1.000 caminhões de terra. Então assim, um investimento bastante grande. A ideia era chegar até nesse momento de estar ela totalmente pronta e terraplanada. E aí sim, acabando agora a entrega do que a gente fez aqui em Jataí, sentar, olhar, ver a questão das finanças.
até para não dar um passo maior do que a perna também, né? E entender qual é o caminho que a gente vai lá. Com relação ao projeto dentro da Volkswagen, arquitetura e tudo mais, está totalmente aprovado. Nós, inclusive, já temos esse projeto aprovado dentro da Prefeitura de Mineiros, nós já temos alvará de construção, tem tudo. Então, agora é só o tempo mesmo para a gente conseguir chegar no objetivo. Seu Adelino, quando você ouve essa história, né, e aí vai lá para 63, dá orgulho dessa trajetória que o senhor construiu, da família que o senhor construiu, não dá? Eu falo assim, a maior riqueza é Deus nos presenteou com muitos imóveis, com área que nós temos na área rural, né, que satisfaz um resultado muito favorável, mas não existe nada mais rico que é a família. Quer dizer, a nossa família, eu posso dizer assim, de peito aberto, que nós reunimos todo domingo, toda a família, toda. Nós ficamos com aquela casa lá, onde nós habitamos por muitos anos, só para reunir a família. E a nossa família, ela hoje, só para você ter uma ideia, eu já tenho 10 bisnetos. Imagina o tamanho dessa família. Quase que só um do neto, né? Quase que só de um neto mesmo. É verdade. 10 bisnetos. Então, às vezes a pessoa... Cresceu, né, seu Adelino? Então, às vezes a pessoa está lá em Goiânia, levanta mais cedo para vir completar a família. Então, nós somos, graças a Deus, muito unidos, uns pelos outros, né? Se um fica doente, vai todo mundo lá já socorrer, ver o que tem que fazer. Então, é assim, não tem nada, não tem dinheiro, não tem fazenda, não tem javel que paga isso. A maior riqueza é a família. Se a pessoa soubesse disso, valorizava muito mais. É uma mensagem muito forte, principalmente nos tempos que a gente vai vivendo, que a desvalorização da família, né? E eu lembro muito daquela frase, família sadia, sociedade sadia, família doente, sociedade doente. E a gente vai muito para esse meio de observar isso, que a gente precisa cultivar alguns valores que estão perdidos, né? O mundo quer dizer para nós que o valor da família não está mais em moda, né? O mundo quer dizer isso, a gente vê isso em vários meios de comunicação, mas eu posso dar o exemplo, não só da minha família, como da sua também, que eu conheço, e de vários das nossas relacionamentos. É muito diferente. É muito diferente quando a pessoa ela dá o valor à família, porque você dando valor à família, você dá valor ao seu conhecido ali no dia a dia, aquela pessoa que você se relaciona. Porque como é que uma pessoa vai chegar num supermercado e dar valor numa pessoa que está ali te atendendo no supermercado, se lá na sua casa você não dá valor nem no seu pai? Então, assim, como é que o mundo quer me ensinar que eu não tenho que dar valor nessas coisas? Não dá para entender. É tão simples. O que a gente extrai dessa história de vocês é que é possível haver um negócio, haver um trabalho que ele vai além, que ele supera qualquer adversidade, porque em primeiro lugar está a família. É isso que eu sinto ouvindo a história do seu Adelino, contar desde quando começou, da entrada dos filhos no negócio. É possível. Claro que todos, ninguém pensa igual, todos têm a maneira de pensar, têm as suas qualidades e defeitos, mas é preciso que haja diálogo, porque sem diálogo não existe negócio bom, não existe família sadia, não é isso? Diálogo presente. E até quando o Márcio falava das discussões de negócios, isso também é diálogo, né? E é isso que a gente tem que entender. É o segredo? Eu não sou obrigado
a pensar igual o Guilherme, eu não sou obrigado a pensar igual a Adelino, eu não sou obrigado a pensar igual a pessoa que está junto comigo. Não é isso. Não é questão de você ser submisso. Não, pelo contrário, você tem que colocar suas ideias. O que não dá é para você ser intolerante, arrogante e querer que somente a sua ideia prevaleça. Simples. Você tem a sua ideia, ele tem a ideia dele e nós vamos trabalhar junto. Se a minha ideia e a ideia do meu pai não dá certo, simplesmente obedeça a dele e tá tudo certo. Gostei. Simples assim. Ele também chamou. É fácil, né? É simples as coisas, né? Ele gostou. Mas é o respeito. É assim mesmo, Adelino? Obedece do senhor. É o respeito, a gente tem que ter... E aí falta muito respeito. Se a gente falar de sociedade mesmo, tem faltado muito. Na missa de domingo agora, eu estava lá no mosteiro, era o Frei Laio que estava na homilia, e ele falou uma coisa que foi muito importante para mim, e eu acho que é importante para todo mundo. Eu não sou obrigado a gostar de alguém. Eu não sou obrigado a gostar, por exemplo, do Guilherme. Talvez o Guilherme não é uma pessoa que me agrada, talvez não é a conversa que me agrade, que não é o caso, você me agrada bastante. Mas eu não sou obrigado. Da mesma forma que todos nós não somos. E aí o padre estava fazendo uma diferença, que é uma coisa que é gostar e outra coisa que é amar. Então, eu não preciso gostar, eu não preciso querer conviver com você, eu não preciso estar todo dia junto, isso não é necessário. Mas eu sou obrigado a amar, porque Deus falou que eu tenho que amar. Então, o que ele colocou? Se uma determinada situação, aquela pessoa que talvez ela não te caia bem, ela não desça bem, mas você está ali no momento que ela precisa de uma ajuda e você tem como ajudar, você tem a obrigação de ajudar, porque você tem a obrigação de amar. É diferente. Eu já falei pra ele, e eu vou falar isso em público. Cada dia que passa, ele tá mais Adelino e menos Moacir, viu? Porque essas reflexões profundas o senhor faz muito bem. Uma coisa assim, eu hoje peco mais do que ele. Por que eu peco mais do que ele? Porque eu tenho em mente que eu tenho que fazer ele ainda ser melhor e muitas vezes melhor do que eu. E aí eu passo as coisas para ele. Mas muitas das vezes eu passo e depois repasso e puxo de volta. Entendeu? E ele fala, eu não vou mexer mais com isso não. O senhor passa para mim, depois o senhor vem e intromete. Entendeu? Eu e ele é desse jeito. Entendeu? E nós acabamos, assim, ficando pai e filho, filho e pai. Entendeu? Mas nós não somos assim, nem eu sou submisso a ele, nem ele é submisso a mim. Entendeu? É duas pessoas batendo de frente. Entendeu? Com o mesmo objetivo, olha só, batendo de frente com o mesmo objetivo. Qual é o meu objetivo? É repassar para eles aquilo que Deus me permitiu de aprendizagem. Para você ter uma ideia, ele não sabia o que era gado, ele. Aí nós reformamos um pasto lá, fizemos um serviço para ter um gado lá ainda, só para agradar o nosso coração e os nossos olhos. Mas eu fui comprar o gado e levei ele. E tudo que eu ia fazer assim, da experiência minha, ele estava junto, para ele ir aprendendo. Então até hoje, eu e ele, nós somos assim, um professor do passado para um aluno do presente. Olha só, um professor do passado para um aluno do presente. Muito legal. Professor de vida. Professor de vida. O aluno do presente é mais evoluído que o
professor do passado. Mas acaba sendo uma relação de ganha-ganha, né? Mas, queira ou não, a pessoa vai aprendendo um com o outro, né? Eu quero pedir licença para agradecer os meus parceiros, patrocinadores aqui do Só Prosa Boa. E eu vou começar hoje falando de uma empresa que talvez vocês não conheçam, mas gostaria que começassem a conhecer, que é a AMA, Agência de Viagens Online. É boa ou não é, Moacir? Recomendo essa agência. E... Inclusive por experiência própria, né? Por experiência própria. E recomendo porque também é da nossa família. E para falar nisso, você que está cansado, que precisa escolher o seu destino, faça hoje mesmo uma cotação com o pessoal da AMA Viagens. Porque você, não importa o destino, mas você precisa ir com a AMA, porque o atendimento é diferenciado e tem um outro ponto assim incrível que a agência faz, que é cuidar de você durante a viagem. Você não vai ter problema, não vai ter perrengue nenhum. Vai descansar, vai tranquilo, vai leve, porque a AMA cuida de tudo. Faça hoje mesmo o seu orçamento, 992447153, agência de viagem 100% online, com o simples objetivo de realizar sonhos. Eles lançaram promoção legal para a Itália, né? Tem roteiro de 25 de agosto a 3 de setembro de 2026, 3 noites em Roma, 2 noites em Florença, 1 noite em Veneza e 2 noites em Milão, com café da manhã saindo de Guarulhos, com bagagem despachada, bilhete de trem até a cidade. Olha que incrível, pacote completo, R$ 12.862,99 por pessoa. E você pode dar entrada, dividir os cartões, pagar tranquilo. Se você quiser planejar para o ano que vem, a gente está na Semana dos Namorados, né? Quase aí chegando no Dia dos Namorados. É um presentaço, uma viagem. Surpreenda o seu amor com Ama Viagens, nossa parceira. A melhor pizza da cidade é a pizza lá do Coliseu, com ingredientes. Inclusive lá em casa ontem foi a noite da pizza, com a pizza do Coliseu. Uma delícia, ingredientes todos selecionados para levar para você qualidade para sua mesa. O Coliseu está funcionando, inclusive nesse feriado. Um friozinho desse combina com pizza gostosa do Coliseu. Agora, outra coisa que combina com frio é café, né? Café abelha é uma delícia. Não é o café, não é sabor café, é o sabor do bom café. Há muitos anos já tradição na nossa cidade. Quero agradecer também a todos os nossos parceiros da Clínica CEOSP, que cuida do seu sorriso. O Zé Luz tem 40 anos de experiência, né, com essa questão dos dentes, e trouxe aí um pouquinho lá de São Paulo, quando ele veio, e criou a Clínica CEOSP, e ele é especialista na questão dos implantes fixos. Muita gente sofre com a prótese removível, ele vai tirar esse sofrimento da sua vida. Comprar, vender ou alugar é com a Remax, a nossa imobiliária, nossa parceira aqui também. Obrigado, Remax, pelo patrocínio. E você que quiser ganhar um dinheiro, também pode ser um corretor da Remax. Pesquisa aí, Remax Protagonista, é a Naves Imobiliária, 30 anos de história, que agora é Remax Protagonista, e você pode também ser o protagonista dos seus sonhos. A Verto Crédito Imobiliário, depois que você achou a casa com a Remax, esse cara aqui, que é o Écio, ele vai te ajudar na questão do financiamento. Vai encontrar a melhor taxa de juros para você, vai ter o seu crédito imobiliário, financiamento com as melhores taxas, plataforma multibanco que você pode simular seu crédito pelo WhatsApp. É muito fácil falar com o Écio, que é o 64993065021, 93065021. Écio Mendes, ele é o nosso parceiro aí para a questão do crédito imobiliário. Eu quero agradecer a Cabocla Boutique, é uma loja completa que você tem todas as roupas, tudo que você precisa, e o presente do seu amor também está na Cabocla. Um beijo para o Enia. Cabocla, moda feminina, moda leve, do jeitinho que você merece. 999967783, no Conjunto Rio Claro, pertinho do Coliseu Pizzaria. E as roupas íntimas, você pode deixar aos cuidados da Pé de Meia. A Pé de Meia tem 2 lojas, uma em frente ao supermercado Jataí, a outra no Jataí Shopping, para te atender muito bem. Precisou de uma empresa que cuida da engenharia, do seu projeto, da consultoria, de tudo que você precisa para tirar o seu projeto só do sonho? Fale com a Torres Engenharia. O Lucas Torres está te esperando para você também fazer o melhor negócio da sua vida. Acabou, Adriano? Você está rouco hoje.
Thales Coelho Delivery, o melhor delivery da cidade. O Thales está com promoção. Inclusive, a promoção do delivery do Thales eu te conto agora. Porque, inclusive, esse friozinho, macarrão alho e óleo R$ 34,99, yakisoba R$ 32,99, arroz cremoso com costela. Isso aqui, seu Adelina, eu vou falar para o senhor. A boca até mina água. R$ 45,99. Filé de frango empanado, R$ 39,99. Abraço, Thales Coelho Delivery. A Intelecto Contabilidade é aquela empresa que cuida da sua contabilidade. Eles são tão inteligentes que tem intelecto até no nome. Eles, inclusive, ajudam você a pagar menos imposto na reforma tributária. Tem assessoria contábil, fiscal e DP, consultoria empresarial e também para o agro. Fale com meu amigo Ivanildo e faça o melhor negócio da sua vida com a Intelecto. Por que o melhor negócio? Porque eles vão cuidar de você com um horário lá, inclusive, diferenciado. 9965-4068. Abraço também a da Inovatos Engenharia, que cuida de todos os projetos de engenharia. Um abraço. E tem também o seu Delino falou agora que reformou lá o curral, né, lá o pasto, e o pessoal da Premotec Premoldados faz isso com excelência. Eles têm toda a estrutura para o curral, toda a estrutura de postes para a fazenda, e estão, inclusive, trabalhando com confinamento. Eles constroem grandes confinamentos, Brasil afora. Goiás passou da porteira de Goiás, estão trabalhando aí em outros estados também. A Premotec é a antiga Preforte, 3636-3986 ou 99939-0572, o nome é Premotec Premoldados. Na Nessi Cabral era a antiga Preforte, agora é Premotec Premoldados. São os parceiros que a gente agradece aqui de coração a todos os nossos patrocinadores. Queria que a gente caminhasse já para o encerramento, porque nós temos 1 hora conversando aqui, senão depois o povo nem assiste nós, né? Brincadeira, mas eu quero agradecer de coração, senhor Adelino. Recebê-lo aqui é uma honra, é uma alegria. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-los em outros carnavais ou outras oportunidades, né? E falamos de diversos assuntos, mas nós nunca sentamos para ouvir a história da Javel Veículos, que é uma história muito bonita, que começou, na verdade, e aí vai uma frase bonita, né? Que a coragem vence o medo. Começou com um sonho, começou com a coragem que venceu o medo, e o senhor conseguiu trazer essa empresa aí e conseguiu assistir a inauguração, isso é muito bonito também, conseguiu assistir a inauguração de uma nova concessionária, vai também acompanhar de Mineiros, que a gente vai ter aí. Então, uma alegria recebê-lo, que Deus continue abençoando o senhor e a família. Muito obrigado, Guilherme, por essa também oportunidade. E com relação a essa colocação sua, que eu também ainda vou viver para usufruir lá do benefício da construção da nova agência lá e nova sede de Mineiros, isso aí eu entrego para o mestre. Ele que sabe de tudo, eu sou Adelino. Eu não sei nada, mas se ele assim permitir, eu vou ficar muito feliz. Mas se ele não permitir, eu já estou feliz, porque eu já sei como é que ela vai ficar por força dessa que nós acabamos de inaugurar aqui. Moacir, obrigado pela sua presença, muito sucesso à nova Javel, muitos bons negócios, que Deus tenha vocês aí esse ano de 2026 de muita prosperidade, de boas vendas, de bons negócios e também de bons relacionamentos, que mais importante que as vendas são os amigos que vocês fazem e vocês souberam cultivar muito bem ao longo desses 60 anos. Obrigado, Guilherme, e é isso mesmo, a nossa filosofia, a nossa ideia exatamente é ter as pessoas como amigos, é ter o relacionamento, é ter os nossos colaboradores como os nossos amigos, como a nossa família, é ter os nossos fornecedores também nessa mesma situação. A gente tem o relacionamento com quem lida no dia a dia ali dentro da Javel. Nós temos um relacionamento com a Volkswagen, da qual a gente é representante há 63 anos, e eles outros fornecedores, e tudo isso sempre com essa mesma ideia. A gente tem todo o respeito, a gente tem todo o carinho, a gente é uma empresa que atende o desejo do sonho de um parceiro. Nós não estamos ali para te vender um carro,
Nós estamos ali para te atender, para te realizar o sonho de compra de um carro. Eu não estou ali para te atender para você fazer um serviço de manutenção de um carro. Eu estou ali para te dar a segurança de uma manutenção preventiva para que você não tenha um problema no seu carro. Então, essa é a nossa mentalidade. Como eu te disse, a gente não vai conseguir agradar a todo mundo. Não vai ser todo mundo que vai gostar de nós. Mas nós estamos abertos para atender todo mundo. E com toda a mesma qualidade, com toda a mesma dedicação e, com certeza, fazendo o nosso melhor. Parabéns, sucesso. Se você ainda não conhece, conheça hoje mesmo a nova Javel Veículos, que ficou linda. E também você pode levar o seu usado que a gente pega na troca e vai fazer uma troca boa, com um carro confortável, bonito e com segurança, nota 5 de segurança, nota máxima de segurança. Nota máxima. Tô sabendo, eu sou da Lendo, né? Então eu pesquisei o de cima a baixo, vai ter que comprar esse carro. Você pode fazer um test drive em qualquer um dos nossos novos veículos que você vai se apaixonar no veículo. Abraço ao Instituto Vinícius Carvalho, abraço a todos os nossos parceiros aqui do Sua Prosa Boa. A Água Caiapó é a melhor do Brasil, tenho certeza disso. Foi uma prosa muito boa. A gente se vê ainda nessa semana. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até lá. Tchau, tchau. Tchau.